Vitor Pereira revela erros de jovens, mas exalta a ajuda deles. Vitor Pereira também atualiza a situação dos lesionados no Corinthians. E durante a partida, Vitor Pereira é chamado de paneleiro por torcedor rival. Expressão é homofóbica em Portugal. E Corinthians volta a marcar lindo gol de falta após mais de 200 dias. Fala, bando de loucos, já deixa o seu like para ajudar o canal e ative as notificações. E se você for novo por aqui, já se inscreve e faça parte desse bando de loucos. O Corinthians entrou em campo ontem diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu na frente com Roger Guedes, mas sofreu empate na segunda etapa, com David Terans de pênalti. Após a partida, o técnico Vitor Pereira concedeu entrevista coletiva e falou sobre diversos assuntos relacionados ao jogo e à equipe. Entre os temas, o treinador foi perguntado sobre erros cometidos por jovens na partida de ontem. Aos 26 minutos de jogo, Rony, do Corinthians, e Hugo Moura, do Atlético Paranaense, foram expulsos após se envolverem em confusão. 10 minutos depois do ocorrido, Raul Gustavo cometeu o pênalti que rendeu ao Furacão o gol de empate. Vitor Pereira afirmou que a equipe perdeu o foco depois da confusão, destacou a juventude dos jogadores e opinou que eles crescerão desta forma. Não é fácil jogar aqui com a grama sintética e o ambiente. Nos faltou gerir um pouco melhor essas emoções, tranquilizar a parte final do jogo, que estava controlado. Nós, em um lance e outro que perdemos a bola, perdemos ela quando tínhamos o controle. Criamos esperança para o adversário. Depois teve a confusão com os amarelos e vermelhos, que deu ânimo para eles e nos desorientou um pouco. Perdemos o foco e fizemos um pênalti com o jogador correndo para a lateral. Mas como eu disse, são jovens que vão cometer erros e vão crescer dessa forma. Eu não imagino o que seria da nossa equipe nesse momento se não tivéssemos esses garotos. Não sei onde estaríamos na tabela. Com tanta gente de fora, eles naturalmente cometendo erros, com a maturidade que vem com o tempo, respondem. Sinceramente, não consigo imaginar o Corinthians sem tantos jovens em condições de render. Não estaríamos lutando no topo da tabela. Vitor Pereira usou uma parte da coletiva para atualizar a situação do departamento médico do clube. Neste momento, são 6 atletas lesionados ou passando por algum problema físico. Primeiro, a própria assessoria do Timão informou antes do jogo que João Pedro e Gustavo Silva não iriam ser relacionados, pois estão com Covid. Além deles, Luan, que passa por uma situação interna, não vem sendo relacionado. Primeiro, Vitor Pereira falou mais intensamente sobre a situação do lateral direito Fagner, que não atua desde o empate contra o Deportivo Cali pela Libertadores, no início de maio. Depois, apesar de não ser médico, falou de forma geral sobre os outros casos. O João Vitor, por nosso azar, uma pancada, uma entorse, mesmo tipo de lesão do Fagner. Ele também está com dificuldade, ainda com dores, não conseguiu voltar. Está numa tentativa de voltar e nos faz falta, disse o técnico. João Vitor não atua desde o empate no clássico contra o São Paulo no dia 22 de maio, assim como Fagner. Ele está tratando de uma entorse no tornozelo. Já Maico, que chegou a treinar com o elenco antes do jogo contra o Juventude, foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 3. O Maico parecia uma lesão mais simples, que se tornou uma lesão mais grave. Num período difícil para nós, faz falta no meio, no rodízio, e por termos eliminatórios importantes, falou brevemente. Por fim, ele ainda falou de outras situações, como a perda de jogo, e enalteceu os miúdos, como ele costuma chamar os jogadores mais jovens, mesmo reconhecendo que ainda falta amadurecimento por parte deles em algumas situações. Perdemos o jogo. O Júnior Moraes está fora, tivemos o William fora por um período longo, e mesmo assim continuamos a lutar, e tentar lutar pelas primeiras colocações. Isso para mim é mérito de toda a equipe e dos jovens que também estão evoluindo até o nível que pretendemos. Com todos à disposição, vamos crescer, finalizou o técnico. Neste jogo, o técnico Vitor Pereira
foi alvo de xingamentos, com a ocorrência até de uma expressão que em Portugal é homofóbica. O momento foi flagrado pelas câmeras da TV Globo, responsável pela transmissão, ainda no primeiro tempo da partida. Na ocasião, 2 homens se dirigem a Vitor Pereira, que chega a virar o pescoço para ver quem está falando. Um deles, que aparentemente grava a cena em seu celular, repete 2 vezes a expressão paneleiro, conhecida no meio do futebol para classificar profissionais que privilegiam amigos nos clubes em detrimento de outros companheiros. A expressão tem um significado completamente diferente em Portugal, país do comandante. Lá paneleiros é um xingamento homofóbico, uma maneira ofensiva de tratar alguém da comunidade LGBTQIA+, principalmente os homens gays. Na hora em que o vídeo aparece, o apresentador Lucas Gutierrez lembra que Vitor Pereira está sendo xingado em português de Portugal. O comentarista Paulo Nunes chega a rir do comentário e diz: "E ele entendeu, pode ter certeza." Recentemente, houve um endurecimento na punição a clubes que praticarem homofobia, com promessa de penas mais severas em caso de recorrência de cantos homofóbicos. Contra o São Paulo, por exemplo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio chegou a citar cantos da torcida do Corinthians na súmula. É uma pena que isso ainda acontece na Fiel. O ponto conquistado diante do Atlético Paranaense foi fruto de um gol de falta, que voltou a acontecer no clube após mais de 200 dias. É muita coisa, Fiel. Roger Guedes foi quem balançou a rede do Timão nesta quarta. O atacante corintiano cobrou falta na entrada da área nos primeiros minutos de jogo e inaugurou o marcador. Que saudade, né, Fiel? Lembrou muito Marcelinho Carioca. Foi muito lindo esse gol. O lindo gol diante da equipe paranaense aconteceu há exatos 281 dias após o último feito desta maneira. Na ocasião, a vítima foi o Juventude. Curiosamente, foi Guedes quem marcou diante da equipe do Sul. Aquela partida também acabou empatada em 1-1, mas foi realizada na Neoquímica Arena pelo Brasileirão do ano passado. Naquela situação, no entanto, o Timão ia perdendo até a reta final da partida, mas o camisa 9 garantiu o empate. Com 1-1 diante do Atlético, o Timão perdeu a chance de retomar a liderança do Brasileirão, chegando aos 22 pontos. Nesta quinta, o nosso rival Palmeiras recebe o Atlético Goianiense no Allianz Parque e pode ampliar a diferença. O Timão agora volta suas atenções para o seu próximo compromisso, o jogo contra o Goiás na Neoquímica Arena, domingo às 16 horas. Fiel, vamos sofrer um pouco ainda com a imaturidade dos garotos, mas acho que Vitor Pereira vai conseguir melhorar isso. Espero, né? Porque contra o Boca vai ser muito pior. Espero que esses garotos tenham gerenciamento emocional para lidar com isso. Mas o que vocês acham, Fiel? Deixe aqui nos comentários. E muito obrigado pelo apoio de vocês. Consegui chegar a 200 inscritos. Meu canal está apenas começando e eu peço a ajuda de vocês para chegar aos 500 inscritos. Já se inscreva agora e dá uma força aí para o meu canal. Grande abraço e vai Curi!